você pensa em autoestima, qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Porque eu vou ser sincera, na minha cabeça só passa os filmes da Disney e as comédias românticas dos anos 2000. Quem nunca assistiu aquele roteiro, né? A menina invisível na escola, que usa cabelo preso, óculos, roupa larga, e aí do nada, um belo dia, tira o óculos, faz escova no cabelo, passa um gloss e simplesmente se torna a mais popular da escola. Tipo um momento meio Diário da Princesa, sabe? Princess. Nada contra esses filmes, inclusive adoro assistir. Mas se a gente for parar pra pensar nesse roteiro repetido, existe uma mensagem implícita. Você não era ninguém até ficar bonita. A gente basicamente passou a infância inteira e a adolescência assistindo e consumindo esse tipo de conteúdo. Então não é estranho que quando alguém pergunte pra gente o que é autoestima, a primeira resposta que a gente dê é que a gente está falando sobre beleza, sobre o externo. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu sou a Bia, psicóloga clínica, e nesse canal a gente sempre tira um tempo para pensar com um pouco mais de intenção sobre os nossos hábitos e escolhas para que a gente tenha uma vida que faça sentido viver. Então vamos para o primeiro ponto desse vídeo. A autoestima não é só gostar do que você vê no espelho. Realmente existe uma confusão muito grande de que a nossa autoestima está vinculada ao quanto a gente gosta da nossa própria imagem. De fato, a maneira que a gente se vê fisicamente também entra dentro da nossa autoestima, mas a autoestima está muito mais vinculada a uma versão global de quem nós somos. Ou seja, o quanto você se identifica como alguém capaz, digna, valiosa. Pensa comigo, se a minha percepção de autoestima está vinculada ao que os outros pensam e falam e a minha aparência, isso sempre vai ser muito estável. As aparências mudam, os padrões mudam, as opiniões mudam. Então tá bom. Então se a nossa autoestima é essa percepção profunda do nosso valor e capacidade, por que a gente sempre tenta resolver isso com dieta, maquiagem e look novo? E não é nenhuma crítica à maquiagem, look ou dieta. Eu inclusive adoro um glossinho. Não tem nada a ver com... Mas é apenas uma reflexão um pouco mais intencional com relação a esse tema. Mas por que a gente faz essa confusão? Pensa comigo. Desde pequena, o que a menina costuma ouvir como elogio? Olha como você tá bonita, olha como ela é uma princesinha, ela é linda, olha que vestido lindo, que cabelo lindo, que lacinho lindo. Que os meninos, né, na maioria dos casos, recebem um estímulo mais como você é forte, você consegue, olha como você é inteligente. Percebe a diferença de foco? Sem perceber, a gente vai entendendo que o nosso valor está associado à aceitação e à nossa aparência. Isso tudo vai impactando as minhas crenças pessoais, ou seja, a maneira como eu me vejo, como eu interpreto quem eu sou, o meu valor, o que eu sei sobre mim. E acaba que entra um outro ponto importante nesse cenário, que é a comparação. A gente vive na geração da rede social, né? Então filtros, cortes, edições, tudo montado para parecer perfeito. O nosso cérebro é naturalmente comparativo e até um certo ponto isso é saudável pra gente. Mas no momento em que a gente se encontra, tudo vira um comparativo, é estímulo o tempo inteiro. E muitas das vezes a comparação que a gente tem hoje em dia é constante e irreal, impossível de ser alcançada. Acontece uma coisa muito sutil. Você começa a associar a aparência à regulação emocional. Tô insegura, eu compro roupa. Eu tô triste, mudo o cabelo. Me sinto invisível, vou postar uma foto. De novo, isso não é errado. O problema é quando isso vira fonte de validação. Como eu sempre falo para as minhas pacientes, o problema não é o que a gente faz, mas o porquê a gente faz. O problema não é mudar o cabelo, não é comprar roupa, não é postar foto, mas o porquê você faz isso. Qual é a sua intenção em fazer? Uma analogia que eu sempre gosto de fazer com as minhas pacientes. Vamos pensar que vocês são umas plantinhas. A chuva representa a validação externa. Então são os aplausos, os elogios, os reconhecimentos, enquanto que a raiz representa a validação interna, que são as minhas ideias e crenças que eu tenho de mim mesma, meu senso de capacidade e valor. Pergunta meio óbvia. Uma planta precisa de água? Sim. Então eu não tô falando pra você virar uma pessoa que eu não ligo pra nada que pensam de mim e falam de mim, não tô nem aí pra ninguém. Porque a validação externa, ela é importante pra gente sim. Nós somos seres relacionáveis. Isso é um pouco esperado de fato. Mas pensa numa planta com raízes rasas. No período de seca, ela não vai conseguir sobreviver. Mas agora quando a gente pensa numa planta com raízes profundas, mesmo num período de seca, ela consegue buscar água na raiz mais profunda do solo para se sustentar durante esse período. E é assim que funciona com a sua autoestima. Quando a sua raiz, ou seja, a sua validação interna,
é forte, você aprecia quando a chuva vem, mas você não morre emocionalmente quando ela falta. Tem uma diferença entre eu viver orientada pelos meus valores e eu viver orientada pela minha aprovação. Assim, quando você é orientada ali por aprovações, normalmente os seus questionamentos internos são: isso vai me trazer validação? O que vão pensar de mim? E por valores, a pergunta muda um pouco. Normalmente, antes da gente tomar a decisão, a gente pensa: isso tá alinhado com quem eu quero ser? Isso faz sentido pra mim, mesmo que ninguém aplauda? Essa autoestima frágil, vinculada apenas ao aplauso externo, ela é muito, muito traiçoeira, porque a gente não tem como controlar como o outro vai reagir a partir do que a gente faz. A gente só tem como controlar o que a gente faz, como a gente interpreta. A gente não tem como controlar as pessoas. Então acaba que vira uma busca incessante e que muitas das vezes só nos deixa cada vez mais frustradas. O que nos leva ao terceiro ponto. O que realmente fortalece a nossa autoestima na prática? Na TCC a gente fala muito sobre experimentos comportamentais, porque a experiência repetida de conseguir lidar com a própria vida vai criando dentro da gente evidências de que a gente realmente é capaz, ou seja, aumenta o nosso senso de capacidade. E evidências constroem confiança. É só repetir "eu sou incrível" no espelho, mas é você ter ações que te comprovem que você realmente é capaz. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer, querendo ou não, é entender que nossos pensamentos não são fatos. E aqui a terapia vai ser um ponto-chave muito crucial, porque é na terapia que a gente vai trabalhar todas essas nossas questões internas, entendendo individualmente por que isso é uma questão pra gente e colocando em prática também de maneira individual todas aquelas nossas questões. O que eu sempre falo em sessão com os meus pacientes é que elas não são os pensamentos delas. Então eu vou falar isso pra você também. Você não é os seus pensamentos. Passa um pensamento pela sua cabeça de "eu sou insuficiente". Isso não é um fato, isso não é uma comprovação, não é um veredito. É apenas um pensamento. Pensamentos são hipóteses que eu posso concordar ou refutar. Tudo vai depender da maneira que eu vou lidar com eles ali. As maneiras que a gente pode fazer para confrontar esses nossos pensamentos é nos embasando em evidências. E aí entra a segunda coisa prática que a gente pode fazer: construir evidências contra essas crenças de incapacidade que a gente possa ter. Porque passa assim um pensamento de "eu não vou dar conta". A gente não vai só ficar falando frases motivacionais ou coisas nesse sentido, mas a gente vai ter ações que comprovem que aquilo ali é mentira. Você vai marcar aquela conversa difícil, você vai dar início ao projeto que você sempre adia. E aqui entra um relato pessoal. Eu lembro que na graduação, meu cabelo não para, agora foi. Eu lembro que na graduação eu ficava muito temerosa em postar no Instagram. Eu queria muito, mas eu tinha muito receio ao mesmo tempo. Porque os pensamentos que passavam na minha cabeça quando eu pensava em postar era: você nem é formada ainda, quem vai querer te ouvir? Você nem sabe o suficiente. Nessa época, eu ainda tratava os meus pensamentos como fatos. Então eu ouvia aquilo, acatava e falava assim: Senhor, não vou postar. Mas na terapia eu fui percebendo que aqueles pensamentos eram só hipótese, que eu podia refutá-los. Eu podia pôr em prática para ter certeza, testar se ele realmente estava fazendo sentido ou não. Quando eu pensei, ou eu continuo esperando me sentir pronta, ou eu me coloco à prova. O que aconteceu? Nada catastrófico. Ninguém chegou pra mim e disse que eu não poderia estar ali, nem metade das coisas que eu imaginei não aconteceram, que me deu uma sensação de que eu era mais capaz do que eu imaginava. Não só porque eu pensei diferente, mas porque eu também agi diferente. E eu comecei a postar. Mesmo me sentindo insegura, mesmo tendo receio, que a nossa confiança, ela não vem antes da ação. Ela é consequência de uma experiência repetida. Quanto mais vezes eu faço, mais confiança eu tenho de que eu sei fazer aquilo. E por fim, valide o seu esforço, não só o seu resultado. Muitas das nossas crenças de incapacidade começam na nossa infância, quando só o nosso acerto era aplaudido, quando o nosso erro era repreendido, quando o nosso esforço passava ali despercebido. Acaba que você aprende que só tem valor quando performa perfeitamente. Porque a nossa autoestima, ela não é construída só a grandes conquistas e a longos passos, mas todos os dias no nosso cotidiano. Então, uma das coisas que eu acho que pode ajudar você a validar o seu processo, não só o seu resultado,
é no fim do dia você tirar um momento, pegar o seu bloco de notas ou pegar um caderno e tentar pensar ali sobre você. Onde eu fui responsável hoje? O que eu enfrentei hoje mesmo com medo? Quais das minhas ações hoje eu acho que me aproximaram ali mais de quem eu quero ser? E isso acaba fortalecendo a sua raiz, porque você vai percebendo que as coisas estão acontecendo e você não fica só avaliando do não fiz isso, não fiz aquilo outro, mas nossa, eu consegui trabalhar e ter um bom rendimento, ou o melhor rendimento que eu conseguiria nesse dia, mesmo estando mal. Poxa, olha como eu consegui solucionar essa questão. E por aí vai. E cuidado exterior é um ponto importante, de fato, mas isso sozinho não vai ser o suficiente para manter a sua autoestima. E talvez você não precise se transformar completamente por fora, mas talvez transformar essa crença que te ensinou a se medir por reflexo. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com aquela amiga que também cresceu vendo comédia romântica, que acha que autoestima é só tirar o óculos e passar um gloss. Foi um prazer dividir as minhas epifanias com vocês. Até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Tchauzinho!